Como o Espírito Santo guiava Paulo e pode guiar você hoje. Tudo muda quando você entende que não está sozinho, que existe uma voz que não grita, mas sussurra, uma presença que não força, mas guia. Paulo não foi um herói, porque sabia tudo, nem porque tinha todas as respostas. Paulo era guiado porque sabia ouvir. Porque mesmo nas prisões, mesmo entre açoites e perseguições, havia um fogo dentro dele que o impelia a continuar. E esse fogo tinha nome: Espírito Santo. Você pode até achar que está perdido, que está andando em círculos, esperando uma resposta que nunca chega. Mas e se o silêncio que você está vivendo for a linguagem de Deus dizendo: espere, ainda não, confie? Paulo viveu isso. Foi impedido de ir para onde queria. Teve planos frustrados, rotas alteradas, sonhos adiados, mas nunca caminhou sem direção. O Espírito Santo o impedia de seguir por caminhos que pareciam bons, só para conduzi-lo àquilo que era perfeito. Enquanto alguns buscam sinais nas estrelas, Paulo ouvia o Espírito no íntimo do seu ser. E você? Está ouvindo? Ou está distraído demais com o barulho ao redor para perceber que a resposta já veio, mas não no formato que você esperava? Neste vídeo, vamos mergulhar nos momentos mais surpreendentes em que o Espírito Santo interveio na jornada de Paulo. E mais do que isso, vamos desvendar como essa mesma direção, essa mesma voz, esse mesmo sopro de vida está disponível para você agora mesmo. Porque o Espírito não mudou. O que mudou foi a nossa capacidade de parar, silenciar e discernir. Essa não é mais uma mensagem motivacional, é um alerta espiritual. Se você está cansado de orar e não saber se Deus está te ouvindo, se você tem medo de tomar decisões erradas, se sente que está andando às cegas, então permaneça aqui. Cada minuto deste vídeo pode ser um passo rumo à direção que você tanto pede. Você não está aqui por acaso. E quando o Espírito Santo começa a mover algo dentro de você, nem o inferno inteiro pode impedir o que Deus vai revelar. Paulo não começou perfeito, mas foi moldado por cada instrução do céu. E é assim que começa, com uma simples disposição de obedecer antes mesmo de entender. A jornada de Paulo é mais do que história bíblica, é um espelho da sua. E talvez tudo o que esteja faltando seja essa chave que ele carregava. Ser guiado, não pelas emoções, não pela lógica, mas pela voz do Espírito que tudo vê e tudo sabe. Fique comigo, porque o que será revelado a partir de agora pode muito bem ser a resposta que você buscava há anos. Quando o Espírito diz não, a porta fechada também é direção. Talvez uma das experiências mais frustrantes na caminhada cristã seja orar por uma resposta, desejar fazer algo para Deus, estar disposto a obedecer e, mesmo assim, tudo parecer travado. Paulo sabia o que era isso. Ele não era alguém indiferente. Ele planejava, sonhava, tinha zelo, urgência em cumprir o chamado. Mas mesmo com todas as boas intenções, ele foi impedido pelo próprio Espírito Santo de seguir em frente. Não foi Satanás. Não foi perseguição. Foi o Espírito. Em Atos 16, vemos algo surpreendente. Paulo tentou ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Depois, tentou entrar na Bitínia e novamente foi impedido. Imagine a cena. Um homem de Deus, com a vida entregue ao Evangelho, cheio de paixão por almas, sendo barrado pelo próprio céu. É nesse ponto que muitas pessoas desistem, se frustram, acreditam que Deus as abandonou. Mas o que Paulo entendeu, e que precisamos aprender, é que a direção de Deus não se revela apenas quando Ele abre caminhos. Ela também se manifesta quando Ele fecha uma porta. Nem toda negativa é rejeição. Às vezes, é proteção. Outras vezes, é alinhamento. E em muitos casos, é porque o tempo ainda não chegou. O Espírito Santo não está comprometido com nossos sentimentos, mas com o propósito eterno de Deus em nós. E quando Ele diz não, está nos empurrando para algo que não conseguimos ver naquele momento, mas que mais adiante fará todo sentido. Talvez seja por isso que tantas orações sinceras parecem não encontrar resposta. O coração está certo, a intenção é boa, mas o tempo é errado.
O lugar é errado. Ou pior, é certo demais. E ainda assim, Deus diz não. Porque há algo que só Ele vê. Ele enxerga o coração das pessoas ao nosso redor. Ele conhece o futuro da proposta que você recebeu. Ele sabe da cilada por trás da oportunidade. Por isso, quando o Espírito diz não, é preciso confiar mais do que sentir. É preciso crer mais do que entender. O mais belo desse texto em Atos não é apenas o impedimento, mas o que veio depois. Porque logo após ser impedido de seguir por suas próprias rotas, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia pedia ajuda. Aquela imagem não era um sonho aleatório, era o Espírito dizendo, agora sim, é por aqui. E quando Paulo respondeu a esse novo chamado, vidas foram transformadas, igrejas nasceram, milagres aconteceram. Ele só precisou aceitar que o não anterior não era um castigo, mas um redirecionamento. Quantas vezes você tentou seguir por um caminho que parecia bom? Quantas portas se fecharam diante de você? Negócios que não deram certo, relacionamentos que não prosperaram, sonhos que pareciam estar no centro da vontade de Deus, e ainda assim, tudo desmoronou. Não porque Deus te abandonou, mas porque o Espírito está moldando não só o caminho, mas você. Está ensinando a confiar mesmo quando nada faz sentido, a crer quando tudo parece parar. Paulo não murmurou, não se revoltou, ele não exigiu que Deus explicasse. Ele simplesmente parou, esperou, orou. E quando a visão veio, ele reconheceu a voz do Espírito e não hesitou. Esse é o ponto, estar tão conectado com o Espírito Santo a ponto de perceber que até o silêncio dele tem som. E que até a porta fechada é uma mensagem clara, não por aqui. E você? Está pronto para aceitar que o não de Deus pode ser a maior prova de amor que Ele já te deu? Está disposto a ficar parado por um momento, não por inércia, mas por obediência? Ou vai continuar tentando arrombar portas que o céu já trancou? A resposta que você espera pode não vir com aplausos, nem com revelações espetaculares. Às vezes, virá com a ausência total de movimento. E será nesse lugar, entre a frustração do não e a fé de que Ele sabe o que está fazendo, que você mais crescerá espiritualmente. Fique atento, porque depois do não de Paulo, veio uma visão. E depois da sua espera, também pode vir o direcionamento mais claro da sua vida. A visão noturna, quando o Espírito revela o caminho através de sonhos e revelações. Depois que o Espírito Santo impediu Paulo de seguir seus planos, algo extraordinário aconteceu. Na noite seguinte, Deus falou de forma clara, vívida e sobrenatural. A Bíblia registra em Atos 16, 9. De noite, Paulo teve uma visão em que um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava: passe a Macedônia e ajude-nos. Essa não foi apenas uma visão isolada, foi a resposta ao silêncio anterior. O não que Paulo havia recebido era apenas a preparação para o sim que viria da forma mais poderosa possível. É aqui que muitos cristãos se perdem. Acham que Deus não fala mais, que as visões foram reservadas aos apóstolos, que sonhos não têm valor espiritual. Mas a verdade é que o mesmo Deus que falou a Paulo falou a José por meio de sonhos, Mateus 1:20, avisou os magos para não voltarem a Herodes, Mateus 2:12, e revelou segredos a Daniel nas noites mais sombrias, Daniel 2:19. Deus continua falando, e uma das formas mais profundas com que o Espírito Santo guia os filhos de Deus é revelando sua vontade por meio de impressões, sonhos e revelações espirituais. A visão que Paulo recebeu não era apenas um chamado geográfico, era um realinhamento espiritual. Deus estava mudando completamente a rota do ministério dele. O que parecia ser apenas um detalhe, ir para a Macedônia, na verdade era um movimento profético que levaria o Evangelho pela primeira vez ao continente europeu. Essa é a dimensão da direção do Espírito. Ele não nos guia apenas para resolver problemas imediatos, ele nos posiciona em lugares estratégicos para cumprir propósitos eternos. Paulo não teve dúvidas. Atos 16:10 diz: assim que teve a visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O detalhe mais importante aqui é a palavra imediatamente. Paulo não passou dias questionando se aquilo era de Deus ou fruto da imaginação. Ele reconheceu a voz do Espírito porque já tinha intimidade com ela. Ele discerniu a visão porque vivia em comunhão com aquele que a enviou. Muitas pessoas não conseguem discernir as direções do Espírito porque querem que ele fale em meio ao barulho. Paulo ouviu no silêncio. Outros querem respostas instantâneas, mas ignoram que o tempo de espera, muitas vezes, é o que afina a sensibilidade espiritual. Jesus disse em João 10, 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." A questão não é se Deus está falando. A questão é, você consegue ouvir? Sonhos espirituais não são devaneios. Eles são, muitas vezes, mensagens codificadas que o Espírito envia ao nosso coração. Nem sempre vêm claros, nem sempre têm lógica imediata. José, por exemplo, sonhou com feixes de trigo se curvando diante dele. Gênesis 37, 7. Algo que não fazia sentido na hora, mas se cumpriu anos depois. Deus não precisa explicar tudo no início. Ele quer que confiemos. Ele quer que obedeçamos, mesmo quando ainda não entendemos o porquê. É importante lembrar também que nem todo sonho é espiritual. Por isso Paulo nos adverte: não desprezem as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. A maturidade espiritual está em saber discernir o que vem de Deus e o que vem da carne ou da confusão da mente. Isso só é possível quando há intimidade constante com a palavra, oração diária e vida de comunhão com o Espírito. Talvez Deus já tenha falado com você. Talvez a direção que você tanto pede já tenha sido dada em forma de sonho, um sentimento persistente, uma impressão no coração. Talvez alguém tenha dito algo simples, mas que acendeu algo profundo dentro de você. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo dizendo, por aqui. O que falta muitas vezes não é revelação, é coragem para obedecer ao que já foi revelado. Paulo obedeceu imediatamente à visão, e por causa disso, cidades inteiras ouviram o Evangelho. Lídia, a vendedora de púrpura, abriu sua casa e se tornou uma das primeiras convertidas da Europa. Atos 16, 14 e 15. Prisões foram sacudidas por louvores e milagres. Atos 16, 25 e 26. Tudo começou com uma visão. E tudo pode começar com a sua disposição em levar a sério o que Deus já te mostrou. Deus continua sendo o mesmo. O Espírito continua falando. E a pergunta permanece: você está pronto para agir assim que Ele revelar o caminho? Porque quando a revelação chega, não há tempo a perder. Cada minuto de obediência pode mudar não só a sua vida, mas o destino de muitos que estão esperando a sua resposta ao chamado divino. Quando o Espírito dá discernimento, a verdade por trás das palavras que soam certas. Nem toda mensagem bonita vem de Deus, nem toda voz mansa é do Espírito, nem toda afirmação espiritual carrega a verdade. Paulo sabia disso, e é por isso que em sua caminhada, o Espírito Santo não apenas o guiava por sonhos e visões, mas também o capacitava com algo tão essencial quanto raro nos nossos dias: discernimento espiritual. A Bíblia relata em Atos 16, 16, 18 um episódio revelador. Enquanto Paulo e seus companheiros caminhavam rumo ao lugar de oração, uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação começou a segui-los. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Palavras corretas, certo? Uma declaração aparentemente honesta. E, no entanto, Paulo se volta a ela e, indignado no espírito, ordena: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E o espírito maligno a deixou naquele instante. Aqui está algo que muitos cristãos ignoram. O inimigo é capaz de usar verdades para confundir, elogios para manipular e palavras corretas para gerar distração. A jovem dizia algo que parecia bom, mas vinha de uma fonte corrompida. E somente o discernimento dado pelo Espírito Santo permitiu a Paulo identificar a origem real daquelas palavras. Esse discernimento
é mais do que um pressentimento. É uma convicção gerada pelo Espírito de Deus dentro de nós. É o que faz alguém perceber o que está por trás das intenções, por trás dos aplausos, por trás das propostas. Jesus falou sobre isso em Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. É justamente isso que vemos aqui. Paulo não foi guiado pelo que ela dizia, mas pelo que o Espírito revelava. O dom de discernimento é um escudo contra enganos, manipulações, falsas profecias, alianças perigosas. É como um farol espiritual que acende quando algo não está alinhado com o céu, mesmo que externamente pareça sagrado. Quantas pessoas têm se deixado enganar por palavras doces? Quantos relacionamentos começam porque alguém fala bonito? Quantos pregadores são aclamados por frases impactantes, mas não carregam a unção do Espírito, e sim o espírito da adivinhação, da manipulação emocional, do orgulho espiritual? A verdade é que, sem discernimento, somos presas fáceis. O apóstolo João nos alerta. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. 1 João 4, 1. Isso significa que até o que parece certo precisa ser provado. E só há uma forma de fazer isso, mergulhando na palavra e buscando comunhão diária com o Espírito Santo. Paulo não reagiu na primeira vez. Ele esperou. O discernimento não é impulsivo, ele é profundo. Ele não julga pela aparência, mas pelo Espírito. E quando veio a certeza interior, ele agiu com autoridade. Esse é outro ponto essencial. Quem é guiado pelo Espírito não só percebe o engano, mas tem autoridade para enfrentá-lo. A libertação daquela jovem foi resultado do discernimento espiritual, somado à ousadia gerada pelo Espírito. E hoje, mais do que nunca, o povo de Deus precisa clamar por essa sensibilidade. Porque o engano tem aparência de luz e as palavras vazias têm se disfarçado de revelações. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Alguém ao seu redor parece bom demais, diz tudo o que você quer ouvir, mas algo dentro de você não se aquieta. Pode ser o Espírito Santo te alertando. Pode ser o discernimento sussurrando, isso não vem de mim. E a sua missão não é argumentar com a aparência, é obedecer à paz ou ao incômodo interior que o Espírito planta em quem anda com ele. Discernimento não se compra, não se aprende em livros, não se herda de ninguém. É fruto de intimidade com Deus. E quanto mais você silencia o mundo e ouve o Espírito, mais claro se torna o som das verdades espirituais. Paulo sabia disso, e você também pode viver esse nível de sensibilidade, porque o mesmo Espírito que o guiava está dentro de você. E ele nunca deixará você ser enganado se você realmente desejar ser guiado por ele. A direção que leva à prisão. Quando obedecer ao Espírito traz dor e propósito. Ser guiado pelo Espírito Santo não significa que tudo será fácil. E nem sempre a confirmação da direção divina é o sucesso imediato. Na verdade, uma das maiores provas de que você está sendo guiado por Deus pode ser o sofrimento. Paulo viveu isso. Depois de obedecer à visão da Macedônia, de agir com discernimento, de pregar com ousadia, ele foi preso. A obediência ao Espírito o levou direto para a cadeia. Em Atos 16, 19 e 24, a sequência é clara. Após libertar a jovem do espírito de adivinhação, os homens que lucravam com ela se revoltaram. Paulo e Silas foram levados às autoridades, acusados injustamente, espancados com varas e lançados ao cárcere interior, com os pés presos ao tronco. O que começou como direção divina, terminou em dor física, humilhação pública e aprisionamento. É aqui que muitos desistem. Ouvem a voz de Deus, obedecem, e quando vem a luta, pensam que erraram. Mas Paulo sabia o que muitos ignoram. A presença do Espírito não evita a dor, mas sustenta em meio a ela. A prisão não foi o fim da missão, foi o palco do milagre. Deus não havia perdido o controle. O Espírito não havia se calado. Ele apenas havia reposicionado Paulo no centro de uma missão
que ele ainda não compreendia por completo. Quantas vezes você foi fiel, fez tudo certo, orou, jejuou, obedeceu, e mesmo assim a porta se fechou, o chão cedeu, o diagnóstico veio, a decepção aconteceu? Isso não é ausência de Deus. Muitas vezes é sinal de que você está tão perto do propósito que o inferno se levantou. E o Espírito Santo, ao invés de te tirar da luta, te fortalece dentro dela. Isaías 43:2 traz uma promessa que Paulo experimentou. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus não disse se você passar. Ele disse quando. Porque o caminho do justo inclui vales, prisões, cruzes. Mas em todas essas estações, o Espírito Santo permanece como guia e consolador. Paulo e Silas, mesmo feridos e presos, não reclamaram. Em vez disso, decidiram louvar. À meia-noite, no lugar mais escuro, suas vozes se ergueram. E foi ali, naquela atmosfera de adoração em meio à dor, que o sobrenatural aconteceu. Atos 16:26 diz: De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O Espírito Santo não apenas os conduziu até ali, mas usou aquela prisão para libertar muitos, porque a verdadeira direção do Espírito não visa apenas o conforto do servo, mas o cumprimento do plano do reino. O carcereiro que antes os vigiava foi salvo naquela noite, ele e toda a sua casa. Paulo poderia jamais ter conhecido aquele homem se não tivesse sido levado ao cárcere. E às vezes você só será posicionado para alcançar certas pessoas depois que Deus te quebrar de formas que você não compreende no momento. Romanos 8:28 se torna vivo nesse contexto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, todas, até a prisão, até a injustiça, até o abandono. O Espírito Santo transforma prisões em altares e algemas em instrumentos de milagres. Você pode estar vivendo hoje uma fase que parece contrária à promessa. Pode estar se perguntando por que está sofrendo, mesmo obedecendo. Mas a história de Paulo te lembra. A obediência verdadeira está disposta a seguir, mesmo quando dói. E Deus nunca desperdiça uma dor vivida em fidelidade. Não interprete a luta como ausência de Deus. Interprete como sinal de que há algo maior sendo preparado. A obediência à direção do Espírito sempre trará frutos, mesmo que no início venha acompanhada de espinhos. Paulo louvou antes do terremoto. Você também pode escolher confiar antes da resposta. Porque quando o Espírito é quem guia, até o lugar de dor se torna um lugar de glória. A paz que excede o entendimento, quando o Espírito consola em meio ao caos. Há momentos em que a dor é tão profunda que as palavras não alcançam. Situações em que o desespero é tão real que nem os versículos decorados parecem suficientes. Até Paulo, o apóstolo dos milagres, da ousadia, do ensino profundo, teve seu coração abatido. E é nesse ponto da caminhada que muitos se questionam: onde está o Espírito Santo quando a alma entra em colapso? A resposta está na própria experiência de Paulo. Ele continua presente, não apenas como guia, mas como consolador. Em 2 Coríntios 1:8-9, Paulo revela uma confissão surpreendente. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Fomos pressionados além da nossa capacidade, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos em nosso coração a sentença de morte. Essa não é a fala de um homem fraco. É a fala de alguém que conhece o peso de carregar um chamado, de obedecer até quando o corpo e a mente já não conseguem mais suportar. Mas no verso seguinte, algo acontece. Paulo completa: isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui está a chave. O Espírito Santo permite que enfrentemos situações onde a única saída é se render à dependência total dele.
É nesse lugar de esgotamento humano que nasce a verdadeira fé. A fé que não se apoia em recursos, nem em previsibilidade, nem em estabilidade emocional, mas na certeza de que Deus ainda está ali, mesmo quando tudo desmorona. Essa paz que Paulo experimenta é a mesma que ele descreve mais tarde em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba o detalhe. Essa paz não depende de explicação. Ela excede o entendimento. Ela não nasce das circunstâncias, nasce da presença. O Espírito Santo não prometeu evitar tempestades. Ele prometeu consolar no meio delas. Em João 14:26, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." A missão do Espírito não é apenas nos orientar, é nos lembrar, nos fortalecer, nos sustentar, nos reanimar. Paulo tinha todos os motivos para se entregar à desesperança, mas em vez disso, deixou-se invadir pela presença do Espírito que o reergueu por dentro. Ele entendeu que o sofrimento não era sinal de abandono, mas de preparação. Deus não o havia esquecido. Pelo contrário, estava o amadurecendo para uma obra ainda maior. Porque ninguém pode consolar outros se nunca precisou ser consolado. Talvez você esteja vivendo um capítulo como esse. Talvez você olhe para a sua realidade e não encontre saída. Talvez você tenha perdido forças para continuar orando, esperando, acreditando. Mas o mesmo Espírito que sustentou Paulo na Ásia, o mesmo que lhe deu paz em meio à morte emocional, é o mesmo que agora deseja renovar a sua esperança. O Espírito Santo não age apenas nas alturas espirituais. Ele desce até os lugares mais escuros da alma. Ele entra no quarto onde você chora sozinho. Ele visita sua mente quando tudo parece desabar. Ele não está esperando que você melhore. Ele está presente agora, pronto para sussurrar o que o mundo não pode oferecer. Paz. Essa paz não precisa fazer sentido. Ela só precisa ser recebida. E ela vem quando você larga o controle. Quando você admite que não consegue mais. Quando você, como Paulo, reconhece que o limite chegou, mas que o Espírito não tem limites. É ali, no fim das suas forças, que o poder de Deus começa. Paulo não permaneceu abatido. Ele não foi vencido pela dor, porque o Espírito Santo o reergueu. E se você permitir, ele fará o mesmo com você. Não importa o quão fundo você tenha chegado, quão cansado esteja, quão distante se sinta. A paz que vem do céu está disponível, e ela é mais poderosa do que qualquer caos. O Espírito não guia quem não se move. Atos de fé precedem direções claras. Muita gente espera que Deus fale antes de dar um passo, que o céu envie um sinal visível, uma confirmação inequívoca, uma resposta audível. Mas quando olhamos para a jornada de Paulo, entendemos algo que muda completamente a nossa percepção de ser guiado pelo Espírito Santo. A direção divina muitas vezes só se manifesta quando você decide se mover pela fé. Paulo não era alguém parado. Ele estava sempre em movimento, mesmo sem ter todas as certezas. Em Atos 15:36, vemos ele planejando uma nova viagem missionária. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: "Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão." Não havia uma voz do céu dizendo, "Vá." Ele tomou iniciativa, colocou o coração em missão, e no meio da caminhada, o Espírito começou a ajustar os passos. Mais adiante, já em Atos 16:6-10, Paulo é impedido de entrar na Ásia, depois na Bitínia, e só então tem a visão da Macedônia. Ou seja, ele tentou, se moveu, arriscou e foi corrigido enquanto andava. A direção não veio antes do movimento, veio durante. E esse é um princípio que o Espírito continua usando. Ele guia aqueles que estão dispostos a sair da margem, mesmo sem ver o fim da travessia. Esse mesmo princípio está presente desde o Antigo Testamento. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, o rio só se abriu depois que seus pés tocaram as águas. Josué 3:15-16.
não antes. Eles tiveram que confiar antes de ver. Eles precisaram molhar os pés antes que o milagre acontecesse. O Espírito honra o movimento de fé. Paulo poderia ter ficado esperando instruções detalhadas, mas ele se colocou a caminho. E porque se moveu, foi corrigido. E porque foi corrigido, viu a revelação. Isso nos mostra que errar o caminho por zelo é melhor do que nunca sair por medo. O Espírito Santo não se agrada da inércia disfarçada de prudência. Ele honra a obediência que caminha pela fé, mesmo no escuro. Hebreus 11:8 reforça essa verdade ao falar sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso não é irresponsabilidade. Isso é fé em ação. É andar mesmo sem o mapa completo, confiando que o Espírito vai revelando o trajeto passo a passo. Se você está esperando o céu abrir para só então decidir obedecer, talvez nunca veja o próximo nível da direção de Deus. Porque o Espírito trabalha com quem está disposto a errar tentando acertar, a corrigir a rota no caminho, a levantar depois de cair. Paulo viveu isso. Ele se moveu. E por isso foi guiado. Muitos ficam estagnados, esperando uma paz absoluta antes de agir. Mas há situações em que a paz só vem depois da decisão. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas em Mateus 14, 28, 29, ele não esperou garantias. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: Venha. Pedro saiu do barco e andou. A direção veio enquanto os pés pisavam o impossível. A segurança não estava no mar, mas na voz que dizia: Vem. Você pode passar a vida esperando por instruções completas, ou pode decidir confiar no Espírito que te habita. O medo paralisa, a dúvida congela, mas a fé ativa o sobrenatural. A fé atrai a direção. A fé provoca o mover do céu. Paulo não esperava estar pronto. Ele apenas obedecia. E é isso que o Espírito procura. Homens e mulheres que não precisam de garantias, mas sim de uma palavra. Que aceitam seguir com os olhos fixos na promessa, mesmo quando os pés ainda tocam a incerteza. Se você sente que o céu está em silêncio, talvez seja porque Deus está esperando o seu primeiro passo. Talvez você precise parar de pedir direções e começar a caminhar naquilo que já sabe. E no meio do caminho, o Espírito vai ajustar, confirmar, redirecionar, ou até mesmo fechar portas, mas nunca te deixará perdido se você estiver em movimento por fé. Paulo só ouviu o não do Espírito porque estava indo. Ele só teve a visão da Macedônia porque estava buscando cumprir o propósito. E você? Vai continuar parado esperando um sinal que talvez só venha quando seus pés estiverem a caminho? Porque o Espírito não guia quem se recusa a andar. Ele guia quem decide confiar. Quando o Espírito prepara o cenário, antes de você chegar. Uma das verdades mais profundas da jornada espiritual é que Deus sempre chega primeiro. Antes de você dobrar o joelho, Ele já ouviu o clamor. Antes de você pisar em determinado lugar, o Espírito já esteve ali, preparando corações, alinhando circunstâncias, derrubando resistências que você sequer imagina. E Paulo viveu isso de forma tão clara que se tornou um padrão no seu ministério. Ele chegava a uma cidade e já havia ali uma porta aberta. Não porque ele tinha influência, mas porque o Espírito Santo o precedia. Em Atos 16, 13 e 15, vemos Paulo chegando a Filipos, cidade da Macedônia, em obediência à visão que recebeu. Não havia sinagoga ali, o que significava que a comunidade judaica era pequena. Ainda assim, ele decidiu procurar um lugar de oração à beira do rio. E lá encontrou mulheres reunidas. Entre elas estava Lídia, uma comerciante de púrpura, temente a Deus. E o texto diz algo poderoso. O Senhor abriu o coração dela para atender a mensagem de Paulo. Perceba, Paulo não precisou convencer, não precisou fazer força. O Espírito já tinha preparado o terreno. Deus já havia despertado Lídia. O coração dela já estava sendo tocado antes que Paulo dissesse uma só palavra. E essa é uma marca de quando somos guiados pelo Espírito. Ele prepara o invisível
antes que o visível aconteça. Você não está sozinho nas suas batalhas, nem nas suas missões. Aquilo que Deus mandou você fazer, Ele já começou a sustentar antes de te enviar. A provisão já está sendo liberada, as conexões já estão sendo formadas, as portas que você precisa já estão sendo destrancadas. O que falta muitas vezes é apenas a coragem de obedecer e andar até o lugar onde tudo isso vai se manifestar. É por isso que Jesus disse em João 4,38: Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Essa é a essência da preparação espiritual. Deus pode usar pessoas que você nunca viu, situações que você nem sabe que estão acontecendo, para preparar o ambiente onde Ele quer que você chegue. Você só precisa ir. O Espírito já fez o restante. Esse padrão se repete inúmeras vezes. Quando Elias foi enviado à viúva de Sarepta, Deus já havia ordenado que ela o sustentasse. 1 Reis 17:9. Quando os discípulos foram preparar a Páscoa, encontraram exatamente o homem com o jarro de água, como Jesus havia dito. Marcos 14:13-16. E quando Ananias foi enviado a orar por Saulo, o Espírito já havia visitado Paulo em visão e o preparado para aquele encontro. Atos 9:10-12. Nada disso foi improvisado. Tudo foi orquestrado pelo Espírito, nos bastidores antes do momento de ação. O mesmo continua acontecendo hoje. E talvez o que você esteja pedindo a Deus já esteja pronto, só esperando a sua obediência. O lugar já foi preparado. As pessoas certas já estão posicionadas. O Espírito já está movendo corações, situações, até mesmo estruturas invisíveis. O que falta é você acreditar que Deus vai à sua frente. Isaías 45:2 traz uma promessa direta. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Isso é o que acontece quando somos guiados pelo Espírito. Ele não apenas nos conduz, ele remove os impedimentos antes que cheguemos. Ele trabalha no silêncio, no invisível, no sobrenatural. Lídia não apenas ouviu, ela abriu sua casa para Paulo. Ela se tornou uma base estratégica para a igreja em Filipos, um fruto que nasceu antes mesmo da semente ser plantada. Porque o Espírito já havia cavado o solo, já havia regado o terreno, já havia preparado tudo. E talvez você esteja pensando que ainda é cedo, ou que não tem estrutura, ou que não é capaz. Mas se o Espírito mandou você ir, então vá, porque Ele nunca envia alguém para um lugar onde não tenha antes semeado alguma preparação invisível. Pare de achar que precisa ver tudo antes de começar. Deus não te chamou para fazer tudo sozinho. Ele já foi à frente. E agora, Ele só espera o seu sim. Porque o cenário pode parecer comum, mas o ambiente já está consagrado. O coração da Lídia já está aberto. O lugar de oração já foi formado. A ponte que você precisa já está lançada. O Espírito Santo não improvisa. Ele prepara, ele antecipa, ele posiciona. E quando você chega, percebe que não é sorte, é propósito, não é acaso, é cumprimento, não é esforço humano, é direção divina. E tudo que você precisa fazer agora é andar até o lugar onde o Espírito já te espera. A voz do Espírito também corrige, quando Deus te impede por amor. Ser guiado pelo Espírito Santo não é caminhar com um mapa detalhado, mas com uma bússola viva. E essa bússola não apenas aponta o norte, ela alerta, confronta e até bloqueia rotas perigosas. A geração que deseja apenas promessas, mas rejeita correções, jamais conhecerá a profundidade da direção do Espírito. Porque o mesmo Deus que conduz é o Deus que interrompe. E toda interrupção de Deus é, na verdade, um ato de proteção. Paulo entendia isso. Em Atos 21, 10, 14, vemos uma das cenas mais emocionantes e tensionadas da sua jornada. O profeta Ágabo aparece com uma mensagem clara, mas dura. Ele toma o cinto de Paulo, amarra suas próprias mãos e pés e diz: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios.
A profecia não deixava margem para dúvidas. Era o Espírito falando de forma direta. E mesmo assim, Paulo decide seguir. É importante notar que não foi um conselho humano, foi uma advertência espiritual. E isso nos ensina algo profundo. O Espírito Santo não apenas inspira, ele adverte, ele avisa, ele disciplina. Ele fala com firmeza quando nossos passos estão nos aproximando de dores desnecessárias. E mesmo quando a missão é inevitável, ele revela o peso do caminho. Não para gerar medo, mas para forjar consciência e humildade. Hebreus 12, 6 diz: Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa é a função paterna do Espírito. Ele não apenas guia para frente, ele também diz pare. Também diz não vá por aí. E essa correção não é rejeição, é cuidado. Paulo não era teimoso, ele era maduro. Ele entendeu que o sofrimento era parte do pacote da obediência. E mesmo sendo alertado, escolheu ir. Mas ele foi consciente, orando, com o coração preparado, sabendo que o Espírito já havia lhe mostrado, passo a passo, o que o aguardava. Em Atos 20, 22, 24, ele já havia declarado: E agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sei apenas que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Percebe? O Espírito não escondeu a dor, mas também não negou a missão. E essa é uma das realidades mais maduras da vida cristã. A obediência ao Espírito não remove as cruzes do caminho, mas nos prepara para carregá-las com propósito. Muitos querem ser guiados desde que a direção envolva conforto, segurança e estabilidade. Mas Paulo seguia, mesmo quando sabia que do outro lado havia correntes. Porque o que sustentava seu coração não era a ausência de problemas. Era a certeza de que, se o Espírito estivesse com ele, nenhuma prisão poderia apagar o propósito. É por isso que, mesmo sendo advertido por Ágabo e implorado pelos irmãos para não ir, Paulo responde: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13. Essa não é uma fala de orgulho, é rendição absoluta. Ele não seguia por impulso, nem por vaidade. Ele seguia porque o Espírito já havia preparado seu interior. A correção do Espírito não é apenas sobre mudar de rota. Às vezes, é sobre mudar o coração, sobre alinhar a intenção, sobre preparar o Espírito para resistir, suportar e permanecer. E quando o crente entende isso, ele para de temer as advertências. Ele começa a vê-las como bênçãos, porque Deus não corrige quem rejeitou. Deus corrige quem considera filho. Quantas vezes você sentiu o Espírito te travando por dentro? Uma inquietação, um incômodo, um peso no espírito? E mesmo assim insistiu, só para perceber mais tarde que ele estava tentando te poupar? A sensibilidade à correção do Espírito é o que separa os impulsivos dos maduros. E se você deseja ser guiado, precisa também aprender a ser interrompido. A correção dói, mas salva. O alerta assusta, mas liberta. Quando o Espírito diz não, ou quando revela que o caminho é difícil, ele não está te afastando do propósito. Está te ensinando a depender. Está moldando o seu interior. Está te preparando para enfrentar o que vem com fé firme e não com ilusões. Ser guiado pelo Espírito é confiar tanto na sua direção quanto na sua interrupção. É aceitar o vai e também o volta, o sim e o ainda não. Paulo não rejeitou a advertência. Ele apenas entendeu que, mesmo com dor, o propósito era maior. E isso é maturidade espiritual. Você está disposto a aceitar o não de Deus? Está pronto para ouvir o que não queria escutar? Porque a voz que guia também corrige. E essa correção, mesmo quando fere o orgulho, salva a alma. A sabedoria de permanecer, onde o Espírito manda ficar. Nem toda a direção do Espírito diz respeito a ir. Às vezes, a voz mais clara que ele libera é: permaneça. E essa talvez seja uma das ordens mais difíceis de obedecer, porque é mais fácil se mover do que esperar. É mais fácil começar algo novo,
do que permanecer onde tudo parece estagnado, silencioso, desconfortável. Mas quem é guiado pelo Espírito precisa aprender que existem estações onde o céu ordena a permanência, mesmo quando a alma clama por fuga. Paulo, o missionário incansável, também teve que aprender isso. Em Atos 18, 9 e 11, depois de enfrentar rejeição e oposição em Corinto, o Senhor falou com ele em visão durante a noite. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E o que ele fez? O texto diz: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. 1 ano e meio, no mesmo lugar, no meio de perseguições, sem sair correndo, sem abrir novas frentes, sem fugir da pressão. Porque quando o Espírito disse fique, Paulo entendeu que a permanência ali não era teimosia, era propósito. Essa passagem ensina algo vital. Permanecer no lugar certo é tão espiritual quanto ir ao lugar novo. Muitos acham que ser guiado é estar sempre indo, fazendo, viajando, produzindo. Mas o Espírito também guia quando diz: continue. Ele também fala quando fecha todas as outras portas e deixa você exatamente onde está, para aprender a resistir, a amadurecer, a confiar. Salmos 37:7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Essa é uma palavra para quem está querendo sair, porque se sente frustrado. Mas o Espírito está dizendo: espere mais um pouco. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou fazendo algo que você não vê. Paulo permaneceu em Corinto porque entendeu que a permanência não era fracasso, era obediência. E o fruto disso foi a formação de uma igreja forte, cheia de dons espirituais, que mais tarde receberia cartas profundas como 1 e 2 Coríntios. Se ele tivesse saído na hora da dor, teria perdido o que Deus planejava fazer ali. Você talvez esteja num tempo em que tudo grita para você desistir. Aparentemente, nada está fluindo. As portas não se abrem. As pessoas não te entendem. Os resultados não aparecem. Mas se o Espírito ainda não te deu ordem de saída, não mova 1 centímetro. Porque se você sair antes do tempo, pode perder o milagre que está sendo construído no invisível. Isaías 30:15 traz uma chave poderosa. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Essa tranquilidade não é passividade, é convicção. É saber que se Deus ainda não mandou mudar, é porque há algo para ser feito exatamente onde você está. Permanecer quando tudo pede fuga é um dos maiores atos de fé. É dizer para o Espírito: mesmo sem entender, eu fico. Mesmo cansado, eu confio. Mesmo sem ver, eu continuo. E essa constância move o céu, porque o caráter é forjado na constância, não nas mudanças. A raiz se aprofunda quando permanece, não quando vive mudando de solo. Paulo ficou, pregou, formou líderes, foi perseguido sim, mas foi sustentado pelo Espírito. E você também será. O que importa não é o quanto dura a espera, mas quem está sustentando você nela. Se é o Espírito Santo que está dizendo permaneça, então é Ele mesmo que vai te alimentar, te fortalecer e te dar visão enquanto o tempo passa. A nossa geração aprendeu a se mover rápido, a trocar tudo o que não é instantâneo. Mas o Espírito não trabalha com ansiedade. Ele trabalha com revelação. E quando Ele diz fique, não é porque se esqueceu de você. É porque quer te mostrar algo onde você está, algo que você só verá se decidir permanecer. Não saia antes da hora. Não fuja porque doeu. Não abandone porque não vê. O Espírito sabe o que está fazendo. E se Ele ainda não te liberou, é porque ainda há glória para ser revelada exatamente aí onde você está agora. A resposta, que vem no meio do louvor. Como o Espírito age quando tudo parece perdido. Existem momentos em que orar não é suficiente. Não porque Deus não ouça, mas porque o nível da batalha exige um posicionamento ainda mais profundo. Louvar em meio à dor. Paulo entendeu isso na prática.
Ele não apenas conhecia as Escrituras, ele conhecia o coração de Deus. E por isso, mesmo espancado, acorrentado e cercado pela escuridão, decidiu adorar. E quando fez isso, o Espírito Santo não apenas respondeu, ele sacudiu a realidade ao redor. Em Atos 16, 25, 26, encontramos um dos momentos mais marcantes de toda a jornada de Paulo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Perceba o detalhe. Não foi durante uma reunião, nem após um sermão, nem no meio de um milagre público. Foi à meia-noite. Presos, feridos, com dores físicas e sem nenhuma certeza de quando ou se sairiam dali. Era o momento mais escuro da alma. Mas o Espírito Santo estava lá, ouvindo o louvor que brotava da fé, não da lógica. Esse é um dos maiores segredos espirituais para quem deseja ser guiado pelo Espírito. O louvor libera a presença, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. O Espírito Santo se move onde há adoração verdadeira. Não por mérito humano, mas porque o louvor é a linguagem de quem confia mesmo sem entender. Paulo não louvou para ser libertado. Ele louvou porque estava cativo, mas seu espírito permanecia livre. E essa é a diferença entre quem vive guiado por emoções e quem vive guiado pelo Espírito. As emoções dizem, espere a vitória, então celebre. O Espírito diz, celebre antes, porque eu sou digno, mesmo se nada mudar. O terremoto foi real, mas foi apenas consequência de uma rendição anterior. O ambiente da prisão foi tomado por uma atmosfera que o inferno não pôde resistir. Porque onde há louvor genuíno, o céu invade. O Espírito se manifesta. As correntes, visíveis ou invisíveis, não conseguem permanecer. Salmos 22:3 nos lembra que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Quando você adora, mesmo com a alma sangrando, você cria um ambiente onde o Espírito age de maneira sobrenatural, não porque a dor desapareceu, mas porque você escolheu exaltar a presença em vez de se afundar na circunstância. Paulo e Silas não apenas foram libertos, outros prisioneiros também. O carcereiro e sua família se converteram naquela mesma noite. Ou seja, o louvor em meio à dor não apenas muda sua realidade, ele alcança pessoas ao redor que estão ouvindo como você reage à sua prisão. Quantas vezes você já se calou diante da adversidade? Quantas vezes deixou a murmuração tomar o lugar da adoração? O Espírito Santo não se move por reclamação, ele se move por rendição. E quando você decide louvar, mesmo sem forças, algo começa a se mover dentro de você. Antes do terremoto acontecer fora, ele começa dentro do seu coração. Isaías 61:3 fala sobre óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a troca divina que o Espírito oferece. Mas ela só acontece quando você se recusa a ser dominado pela dor. Quando você olha para o céu e diz, mesmo aqui, mesmo agora, eu te adoro. É nesse nível que o Espírito Santo guia de forma mais profunda, porque o louvor te alinha com o céu. Ele te tira do centro da dor e te reposiciona no centro da vontade de Deus. Ele te lembra quem é Deus e quem você é nele, e isso muda tudo. Você pode estar num cárcere emocional, pode estar preso em situações que parecem definitivas, mas se o Espírito está em você, então nada é definitivo. Tudo pode ser sacudido, tudo pode ser rompido, mas ele espera algo, que você abra a boca não para se queixar, mas para louvar, porque a meia-noite ainda é o lugar onde o Espírito faz o impossível. E quando você entende isso, nenhuma prisão será capaz de te calar. Quando a palavra se torna direção viva, o Espírito nunca guia fora das Escrituras. Ser guiado pelo Espírito Santo não é uma experiência solta, mística, desconectada da Bíblia. Muito pelo contrário. Quem deseja viver debaixo da direção do Espírito
precisa entender que a principal ferramenta que ele usa para guiar é a própria palavra de Deus. Não há contradição entre o mover do Espírito e as Escrituras. O que há é alinhamento, unidade e revelação contínua. E Paulo foi um exemplo vivo disso. Ele não apenas pregava com poder, mas com profundidade bíblica. Suas decisões, seus posicionamentos, suas respostas aos desafios do ministério estavam enraizadas no conhecimento das Escrituras. A direção que o Espírito dava não o afastava do texto sagrado. O conduzia ainda mais para dentro dele. Em Atos 17:2 está escrito: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Esse era o método. Essa era a base. O Espírito não dava a Paulo apenas visões e sonhos. Ele também acendia dentro dele a revelação do que já estava escrito. E isso continua sendo verdade hoje. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Ele a ilumina. É por isso que em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo escreve a seu filho na fé: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa inspiração é obra direta do Espírito. O mesmo que nos guia é o que inspirou cada linha das Escrituras. E ele mesmo se encarrega de trazer à tona no tempo certo a direção que você precisa, através da palavra. Muitas pessoas querem ouvir algo novo, sobrenatural, extraordinário, mas negligenciam o que já foi revelado. Clamam por direção sem abrir a Bíblia. Buscam uma resposta que já foi escrita. Paulo não era assim. Ele conhecia as promessas, as alianças, os princípios eternos. Ele era guiado pelo Espírito porque tinha a palavra dentro dele. E quanto mais a palavra habita em você, mais o Espírito tem com o que trabalhar no seu interior. Jesus afirmou em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja a ordem. O Espírito nos ensina e nos faz lembrar. Mas como ele nos fará lembrar do que nunca lemos? Como trará à tona o que nunca alimentamos? O Espírito age com base na palavra que está viva em nosso coração. E quanto mais você mergulha nela, mais sensível se torna à direção divina. Paulo enfrentou situações complexas, decisões difíceis, ameaças constantes, mas sua mente era renovada continuamente pela palavra. Em Romanos 12:2, ele mesmo escreve: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus se discerne por uma mente saturada da verdade. O Espírito age em quem não apenas crê, mas conhece e pratica a palavra. Muitos querem ser guiados, mas vivem baseados em sentimentos, impulsos ou supostas revelações que se distanciam da Bíblia. Isso é perigoso, porque o Espírito Santo não é movido por emoções humanas. Ele é o Espírito da verdade, e a verdade já foi registrada. Qualquer voz, sensação ou direção que não esteja de acordo com a palavra não vem de Deus. Vem da alma, ou pior, da confusão espiritual. Paulo, ao instruir os Gálatas, foi firme ao dizer: Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Isso nos mostra que nem experiências espirituais podem substituir a centralidade da Escritura. O Espírito nunca guiará alguém por um caminho que a palavra condena. E quando você começa a ser guiado por esse equilíbrio, sensibilidade espiritual e fundamento bíblico, sua vida entra em um eixo de segurança, estabilidade e clareza. O Espírito fala, sim. Ele conduz, sim. Mas tudo isso sempre será firmado na verdade eterna das Escrituras. Você quer ser guiado pelo Espírito? Então abra sua Bíblia. Se alimente da palavra todos os dias. Medite nela como quem busca ouro. Memorize versículos como quem carrega chaves espirituais.
Porque no dia da dúvida, o Espírito vai usar exatamente aquilo que você já carregava dentro de si. Paulo conhecia o Espírito, mas conhecia também as Escrituras. Por isso foi inabalável. Por isso não se perdeu. Por isso discernia o falso do verdadeiro, o caminho certo da armadilha. E esse mesmo Espírito deseja fazer o mesmo com você. Mas para isso, ele precisa encontrar a palavra dentro de você. Porque ser guiado pelo Espírito é, acima de tudo, ser apaixonado por tudo o que Deus já falou. O Espírito Santo ainda guia os que têm coragem de ouvir e obedecer. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas história. Não são relatos antigos de um homem que viveu há 2000 anos. É uma convocação viva, urgente e espiritual para você que está aí agora, ouvindo essa mensagem. Porque o mesmo Espírito Santo que guiava Paulo, que falava com ele nas madrugadas, que fechava portas, que abria outras, que o sustentava em prisões, que o levantava na dor, que o enchia de discernimento, é o mesmo Espírito que está falando com você agora. Você não foi criado para viver confuso, tomado pelo medo, perdido nas suas próprias decisões. Deus não te formou para ficar andando em círculos espirituais. O Espírito Santo deseja guiar seus passos com clareza, propósito e poder. Mas isso só acontece quando você decide fazer o mesmo que Paulo fez. Entregar tudo. Ouvir mesmo quando não faz sentido. Obedecer mesmo quando dói. Ficar quando todos querem sair. Louvar quando o natural é chorar. Abrir a Bíblia e deixar que o próprio Deus fale com você por meio dela. Você consegue sentir? Essa presença que te envolve agora não é apenas emoção. É o Espírito de Deus dizendo: filho, filha, eu quero te conduzir. Mas ele não grita, ele sussurra e só escuta quem silencia o barulho da alma. Só entende quem decide abandonar o controle e se render à vontade do Pai. Esse é o tempo de parar de buscar sinais apenas no externo, deixar de esperar um terremoto para então acreditar. É hora de reconhecer que o maior milagre é ter o Espírito Santo habitando dentro de você, pronto para falar, conduzir, ensinar, consolar e transformar tudo. Quantas decisões você está tentando tomar sozinho? Quantos caminhos você tem medo de seguir porque não sabe se é o certo? Quantas vezes você já disse: Senhor, fala comigo, mas logo depois se distraiu com o barulho do mundo? Hoje, o Espírito está dizendo: se você me buscar, eu vou te guiar. Se você me ouvir, eu vou te responder. Se você confiar, eu vou abrir o caminho. Não importa onde você esteja, se está forte ou fraco, firme ou vacilando, limpo ou ferido. O que importa é se você está disposto a dizer agora, com fé e reverência: Espírito Santo, guia minha vida. Escreva nos comentários agora mesmo: Amém. Espírito Santo, guia meus passos a partir de hoje. Isso não é apenas uma declaração, é um ato de fé, é um ponto de virada, é um altar sendo erguido no seu coração. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Mande para quem está precisando de direção, para quem pensa que está sozinho, para quem precisa saber que o Espírito ainda fala, ainda direciona, ainda transforma vidas por inteiro. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, toda semana, você vai receber mensagens profundas, bíblicas e cheias da presença do Espírito Santo para fortalecer sua fé. Esse é só o começo. A jornada está só começando e você não vai caminhar sozinho. O Espírito Santo vai guiar você, passo a passo, até o cumprimento da promessa. Diga amém nos comentários se você crê. E prepare-se, porque quem é guiado pelo Espírito nunca mais anda nas trevas. Amém.